Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título O Bom Pastor está comigo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e versa sobre Deus como um pastor que emana amor e plena confiança. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo 23, quanto autor, tema e categoria no ponto número 1 da lição. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 2, conheceremos a interpretação exegética deste Salmo de número 23. Ponto número 1 da lição, a caracterização do Salmo 23. Autor. O Salmo 23 tem como autoria o rei Davi, segundo a tradição judaica. O tema do salmo, ele é um salmo que trata do amor e da bondade de Deus para com os seus filhos e filhas, bem como a sua prontidão em prover o que necessitamos na condição o Senhor de nosso guia e pastor. A categoria do salmo é um salmo messiânico, que denota fé e confiança no Senhor. Portanto, aí está a caracterização do salmo de número 23. No item 2 da lição, vamos passar agora a realizar a interpretação exegética do salmo 23. E, começando então pelo versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A partir de sua própria experiência como pastor de ovelhas, o rei Davi, o autor do salmo, cuidava de suas ovelhas no campo, dando-lhes a provisão que necessitavam, livrando-as dos perigos, tratando-as de seus ferimentos, buscando-as quando estavam perdidas. Assim é o nosso bom pastor, o nosso grande pastor, o nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus, que cuida de seus filhos e de suas filhas. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, versículo 4, primeira carta Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Portanto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E quem é o meu bom pastor? Quem é o meu grande pastor? Quem é o nosso sumo pastor? Jesus Cristo.
No versículo de número 2 e 3 do Salmo 23, está escrito: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, o Senhor Jesus, como nosso pastor, conhece o que é melhor para seus filhos e para suas filhas. E se somos submissos ao seu senhorio, ao senhorio do Senhor Jesus, se somos submissos à sua direção, então o Senhor nos leva à seguinte condição. Primeiro, como diz aí o versículo 2 e 3, há verdes pastos. E o que significa esses verdes pastos? Descanso e provisão para o corpo, para a alma e para o espírito. Mas o Senhor também nos guia a águas tranquilas. E que águas tranquilas são essas? A condição de paz interior. A paz que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Ora, a partir daí, o nosso Supremo Pastor também refrigera a nossa alma. Isso quer dizer que ele nos garante ou nos concede experiências agradáveis com ele. Ele também, a partir deste refrigério da nossa alma, ele nos guia pelas veredas da justiça, nos conduz pelas veredas da justiça de Deus. E o que significa isso? Ele nos guia para fazer o que é certo, de acordo com a vontade do Senhor. E, por fim, ele nos concede o sentimento, o comportamento mais sublime, que é o amor. Ou seja, e a partir desse amor, nós devemos dedicar e nos consagrar a Deus. Devemos amar a Deus, porque ele nos amou primeiro, dando a sua vida por nós. Na sequência do Salmo, nós temos o versículo de número 4. O versículo de número 4 diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Espírito do Senhor nos concede coragem para o enfrentamento das adversidades, das tribulações, das angústias, dos perigos, dos medos e das dificuldades. Mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, a própria morte física, pois sabemos que o Senhor nos concedeu a salvação e vida eterna. Esta é a alegria do cristão, saber que é salvo e que tem a vida eterna. Então nós temos a absoluta certeza de nossa ressurreição em Cristo Jesus. E assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, nós também vamos ressuscitar para a glória de Deus num corpo incorruptível. Deus está comigo. Deus está com você. E por isso, temos da parte de Deus, sob qualquer circunstância que venhamos a viver, a sua companhia. Perto está o Senhor. A vara e o cajado do Senhor, ou seja, o agir do Senhor, nos protege do mal e nos concede consolo e conforto nas situações adversas de choro e tristeza. O salmista diz:
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Encorajamento. Porque Deus está comigo. Deus está com você. E a vara e o cajado do Senhor nos consola, nos dá conforto, nos guarda, nos protege, já que a vara e o cajado eram um instrumento que o pastor de ovelhas usa para direcionar as ovelhas, para dirigir as ovelhas, presidir as ovelhas, proteger as ovelhas, guardar as ovelhas. E, portanto, o nosso Deus, ele nos guarda e nos protege de todo e qualquer mal. No versículo 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Antes, vamos fazer uma leitura na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 4 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, se vier aquela ansiedade, angústia, aquela sensação de medo, de estar só, então nós temos perto está o Senhor, nosso ser, o nosso coração. Isso é que nos consola e nos conforta. No versículo 5 e 6 do Salmo 23 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O rei Davi, o autor material do Salmo 23, diz que o Senhor é o nosso provedor, que nos concede bênçãos materiais e, sobretudo, espirituais, sem medidas, de forma abundantes e transbordantes. O rei Davi ainda menciona que as infinitas bondades e misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias de nossas respectivas vidas, tendo a esperança garantida que um dia habitaremos no céu para sempre com o nosso Senhor. Concluindo então a aula de hoje. E antes da conclusão, quero fazer então a leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, do versículo de número 4 até o versículo 9, que diz assim: presta atenção. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. No estudo desta lição, aprendemos que Deus é o nosso bom pastor, o nosso grande pastor, o nosso sumo pastor, que cuida de seus filhos e de suas filhas, sob todos os aspectos e áreas de suas respectivas vidas. O salmista nos conclama a seguir com obediência ao nosso bom pastor, pois, se assim o fizermos, fica a condição de que não sentiremos falta de nada, ainda que estejamos a necessitar de forma indispensável, mas não sentiremos falta. Isso quer dizer, porque não sentirei falta, quer dizer no seguinte fundamento, porque o Senhor é o meu pastor. Shalom Adonai. E eu quero terminar esta aula novamente fixando no nosso coração, primeiro na nossa mente, fixando primeiro na nossa mente. Para, a partir da nossa mente, ela ser fixada no nosso coração. No nosso coração. E do nosso coração ser falada pela nossa boca. Quero ler novamente o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Guarda a mensagem no teu coração, em nome de Jesus. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 5, que tem como título Prestando um culto santo a Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.